Vamos começar então com a nossa prece, pedindo aos amigos espirituais que aqui sempre comparecem, que com o auxílio de Jesus, nosso mestre amigo, com a permissão de Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, possamos aproveitar mais essa oportunidade de estudo, de reflexões, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, inspirada, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar esse grande momento de aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre o amor. Um bom tema para a nossa noite, né? Aproveitar. Todo mundo fica envolvido com o Natal, com a bondade, com amor, com caridade. Então a gente fica mais aberto, mais sensível. Então vamos tocar o nosso coração com a mensagem do Mestre, né? E amor realmente é a única solução. Foi o que ele veio fazer, né? Ele veio resumir os 10 mandamentos e trazer o segundo plano de Deus para nós, né? Em julho de 1992, uma publicação intitulada Bilhetes Mensais, essa é uma atividade católica, essa publicação, apresentou, pela palavra do padre Roque Schneider, uma reflexão que começou da seguinte forma: na cidade de Roma, anos atrás, aconteceu um importante congresso de medicina, atraindo centenas de especialistas do ramo provenientes do mundo inteiro, incluindo psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e prestígio internacional. Por vários dias, aqueles mestres de medicina e saúde debruçaram-se sobre o corpo e a psique da sociedade moderna, na tentativa de radiografar o século XX, em suas enfermidades mais graves e devastadoras. No final do memorável encontro, a grande surpresa, quando todos aguardavam quando todos aguardavam que o veredito indicaria problemas cardíacos, AIDS, câncer e depressão como as maiores preocupações da medicina e saúde mental atuais, o diagnóstico apontou para outra e surpreendente direção. Uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas que se reuniram. Vinha assim: para sobreviver, o mundo de hoje precisa reaprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Esse foi o veredito dos médicos, né? E nós temos essa experiência a cada dia na nossa vida, né? Como esse sentimento por excelência desfaz tudo que é ruim, né? Desfaz orgulho, vaidade, egoísmo, quando a gente encontra esse sentimento em nós. Porque a gente tem, mas a gente precisa encontrar. Um discípulo perguntou ao seu mestre se ele poderia resumir a Bíblia para ele, porque ele estava a fim de ler, mas ele queria saber a temática dela, que ele não queria perder muito tempo. Já contei esse caso, né? O mestre surpreendeu-lhe, dizendo: posso fazer isso em menos tempo do que você leva para se sustentar num só pé. E pediu que ele se colocasse a postos, né? Num pezinho só, o outro ficaria suspenso, e logo, se demorar muito, a gente desequilibra, né? E até cansa. Ele se colocou em posição e o mestre disse-lhe: ama. Só isso. Todo o conteúdo da Bíblia, todo o conteúdo do Evangelho tem como objetivo ensinar a amar. Tanto que o Novo Testamento, que traz Jesus, né, que já conta toda
toda a passagem dele por aqui, esse Novo Testamento, ele ele incorpora aquele resumo que Jesus fez, né, dos 10 mandamentos. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Isso porque ele é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso que nós fazemos. Todos nós amamos, todos nós, todo mundo, tudo na natureza ama. Em todos os reinos nós encontramos. Nos astros nós encontramos o amor e equilíbrio, né? Porque os astros se equilibram. A Terra tem um amor, que é a Lua, né? Que é uma âncora para ela. De certa forma estão ligados por algo que é fundamental. A Terra sem a Lua teria problemas, né? Como nós também, sem os nossos amores, nós teríamos muitos problemas. Então nós encontramos, nos astros nós encontramos esse amor equilíbrio, no reino mineral nós encontramos o amor atração, no vegetal nós encontramos o amor cooperação, no animal nós encontramos o amor solidariedade, e no reino hominal nós encontramos o amor perfeito. Ah, mas perfeito? É ali que ele está, é no reino hominal. Só que o reino hominal, o reino dos homens, o reino dos espíritos, né, feitos à imagem e semelhança de Deus, então não poderia ser diferente. É ali nesse reino que nós encontramos o amor perfeito, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Agora, lógico, nós temos aí uma variante enorme, porque o espírito foi criado simples e ignorante, e ele foi desenvolvendo mal em si, quando fazia mau uso do livre-arbítrio, e assim ele foi aprendendo com os próprios erros que não existe outra saída a não ser o amor. Quando perguntaram para Niemeyer, quando ele estava dando aquelas entrevistas, porque ele foi, né, um exemplo de dedicação, de trabalho, né? Se ele podia resumir a vida numa palavra só. E ele, mais que depressa, sem pensar muito, ele falou solidariedade. Foi como ele definiu a vida. Quer dizer, um homem que estava com mais de 100 anos, trabalhando, plenamente lúcido, né? Resumiu rapidinho aí a vida como sendo importante a solidariedade. E ninguém consegue ser solidário se não amar. Tem que ter amor. Para a pessoa ser solidária, ela ajuda, a solidariedade é ajuda, é o amparo, é o cuidado. Mas se não tiver um sentimento envolvido nisso, não tem, né? Não tem solidariedade. Então é o amor incondicional o mais perfeito construtor da felicidade interior. Na paz da consciência que se aperfeiçoa no bem, nós vamos evoluindo esse amor. Então tudo na natureza ama, até o mais vil dos homens. Alguma coisa ele tem para a qual ele demonstra afeto. Nas relações humanas, é o amor o mais eficaz dissolvente da incompreensão, do ódio, da mágoa, da ofensa, de tudo que é ruim. Porque ele é o grande antídoto. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, porque ele vai fazendo mau uso do livre-arbítrio, ele vai se corrompendo, ele só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. É o sentimento elevado à altura do progresso feito. Então, quanto mais nós progredimos, quanto mais nós aprendemos com os nossos erros, mais nós vamos desenvolvendo essa capacidade de amar que todos nós temos. Todos nós temos. Isso foi a marca de Deus. A sua imagem e semelhança nesse sentido aí, né? Deus imprimiu a sua marca em nós. A lei do amor, ela substitui a personalidade para a fusão de todos os seres
e nele se extinguem todas as misérias, todas as mazelas, todas as coisas nocivas a uma sociedade. O amor é de essência divina, né? É divina e ele colocou essa essência em nós. Só que nós temos que desenvolver isso aí. Então, quanto mais nós nos distanciamos da personalidade e fazemos valer a espiritualidade, mais nós vamos chegando perto desse amor incondicional. Porque o que nós conhecemos ainda é o amor sob muitas condições. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Porque mesmo aquele mais vil, aquele ser humano mais malévolo, ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Então, não vamos nem discutir sobre isso. Ele possui a essência do amor, a essência do bem. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou um objeto, que seja um objeto qualquer, uma afeição viva e atraente, à prova de todas as vicissitudes, de todas as contrariedades, atingindo frequentemente alturas sublimes. Pode ser que a gente tenha dificuldade para aceitar isso, mas é verdade. Devemos amar todos os seres, tudo que é criação, todos os seres, né? A vida é uma lição, de todos os lados vem, de todos os pontos, né? De todas as pessoas, de todos os seres mesmo, até da pedra, a pedra que está ali, né? Trata mal a pedra, chuta, vai ficar sem a cabeça do dedo, sem a unha, vai doer. Ela não está fazendo isso por nem, ela não fez nada, ela estava lá, né? Ela que foi maltratada com o nosso chute. Pois é, então é o cuidado que a gente tem que ter com tudo, as lições vêm de todos os lados. Mas temos que ficar atentos para uma coisa muito importante, para não cairmos na misantropia. A misantropia é aquela aversão ao ser humano. Ela é o contrário do amor, da solidariedade, né? Ela é contrária a isso. Ela tem aversão ao ser humano. A misantropia, ela provoca, né? As pessoas que sofrem disso, elas têm mal-estar quando estão com as pessoas. Elas não gostam das pessoas, né? De uma maneira geral. Por isso que há aquela coisa, quem gosta muito de bichos, de animais, não gosta de gente. Não é bem assim, não. Porque eu adoro os animais e eu também gosto de gente. Claro que existem alguns momentos que eu prefiro até dar perna a um cachorrinho, né? Dependendo da situação. Mas não significa que eu não goste de gente. Então, não é verdade que quem gosta muito de animal não gosta de gente. Não é isso, né? Mas por que as pessoas falam sobre isso? Claro, é muito mais cômodo você se relacionar com o bicho. Ele não cobra nada, ele não reclama de nada, né? Tem até uma piadinha de muito mau gosto, né? Eu recebi isso, eu ri muito. Uma pessoa que mandou para mim, eu ri muito, todo mundo já conhece. Só eu que não conhecia ainda. Que se você quiser testar o amor da sua mulher por você, deixa ela presa na mala de um carro algumas horas. Quando você abrir, ela te mata. Agora, deixa o cachorrinho preso lá. Quando você abrir, ele vai pular em cima de você, vai te lamber, vai te abraçar, vai ficar tão feliz. Pois é. É o amor, né, do ser humano aí. Mas são coisas que realmente, em alguns momentos, a gente vê. Mas nada disso, né? O ser humano está... quer dizer, o animal está para o ser humano como o ser humano está para Deus. Então, olha a diferença. Nós somos muito mais evoluídos. Os animais agem por instinto. Eles não sabem o que está acontecendo, né? Por isso que ele não quis matar o dono, a mulher dele quis.
Então é isso, é porque ele não tem essa consciência, né? Quando ele faz um agrado, quando ele te devolve, né, com carinho e tudo, é instintivo, ele não sabe que ele está fazendo isso. Assim também como ele não sabe quando ele te agride, ele não sabe que ele está agredindo, ele está se defendendo. Então isso é instintivo. Mas nós não estamos mais na fase instintiva, nós estamos na fase da razão. Uma razão sem limite, um raciocínio sem limite, onde a gente pode fazer as nossas escolhas. Os animais não têm livre-arbítrio, né? Então é o que a gente oferece para eles, mas nós temos. E temos que usá-lo bem, senão nós vamos responder por isso. Então a gente tem que ficar muito atento para essa questão da misantropia, uma vez que não podemos resistir à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Isso é que leva à misantropia. A pessoa não gostar de relacionar com gente, não querer, preferir os animais, porque é uma tendência natural da pessoa buscar afeição, buscar carinho, buscar calor, buscar atenção mesmo, né? E nem sempre a pessoa recebe isso das pessoas. As pessoas, de uma maneira geral, nós que estamos aqui nesse mundo de provação e expiação, nós estamos todos no mesmo barco, nós somos muito inferiores, nós somos muito orgulhosos, muito egoístas, muito vaidosos, muito ciumentos, e esses comportamentos, essa inferioridade nos leva a comportamentos que ferem as pessoas que a gente ama, deixam a desejar muito nos relacionamentos, principalmente naqueles relacionamentos familiares, que são aqueles que estão ali no dia a dia, conosco. Por isso que as pessoas acabam caindo muito numa misantropia, por essa necessidade de amor, de atenção, de cuidado, de carinho, que muitas vezes um animal oferece e a pessoa que está ali do seu lado não te oferece aquela atenção, aquele cuidado, aquela alegria. Então há essa tendência, mas não sou eu que digo isso não, isso são os entendidos da história, os psicanalistas, os psicólogos. Então quase sempre há isso aí. Aí a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas são fundamentais na nossa vida, para a nossa evolução. Para o nosso animal, a gente está sempre bem, a gente está sempre, é sempre a pessoa querida para eles não cobram nada. Mas as pessoas que convivem conosco são elas que podem nos observar, que podem nos mostrar o momento que nós estamos errando, o que nós estamos fazendo que não está certo, a hora de mudar. Então a gente tem que dar muita atenção às coisas, que os nossos amigos, porque os nossos amigos são instrumentos de Deus, os nossos parentes, os nossos afetos, são instrumentos que Deus usa para poder nos chamar a atenção, nos alertar das coisas, para nos ajudar a caminhar melhor. Da mesma maneira que também são instrumentos para que as leis de Deus se cumpram na terra e que a gente possa espiar e provar aí as coisas que a gente tem que passar nesse mundo. Então, o próximo, ele é fundamental à nossa vida. Sem o próximo, nós não saberíamos nem falar. Porque a criança, ela aprende a falar porque ela ouve as pessoas falarem. Tanto que a criança que é surda, ela não fala. Ela pode ter até tudo perfeitinho, toda a organização, para voz e tudo, pregas vocais, tudo certinho, mas ela não aprende a falar porque ela nunca ouviu ninguém falar. Então, olha só, pelo simples fato, que nós, que é a comunicação, que é a linguagem, que é a forma da gente se comunicar, se nós não tivermos um semelhante, a gente não aprende isso. Então, o ser humano é fundamental na nossa vida. Nós aprendemos com ele de todas as formas, Aprendemos o que é bom e o que não é. As coisas boas a gente repete e serve de exemplo, e as coisas ruins a gente também observa para não fazer igual. Então é fundamental na nossa vida, o ser humano. Então a gente tem que ter esse cuidado para não cair aí na misantropia, senão a gente não desenvolve o nosso sentimento.
Os efeitos do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana, que é só através dele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito da gente se aperfeiçoar moralmente. É através do amor, do sentimento maior por excelência, das atividades, das relações sociais, né, que nós temos aí no mundo. E a felicidade durante a vida terrena. Quem ama, está tranquilo. Quem ama, está em paz. Porque não faz nada de errado. A pessoa que ama, ela não faz nada de errado. Santo Agostinho falou, ama e faça tudo o que quiser. Por quê? Posso fazer tudo que eu quero? Pode. Quem ama só vai fazer o bem. Não vai fazer nada ruim. Por isso posso fazer tudo que eu quero. Se eu amo, eu posso fazer tudo que eu quero. Que eu só vou fazer o que é bom. Né? Eu não vou prejudicar absolutamente ninguém. Porque eu tenho amor no coração, não vou prejudicar ninguém. Deus enviou 3 planos para que a humanidade pudesse ser feliz. Um deles veio com Moisés, né, que são os 10 mandamentos, que eu brinco aqui dizendo que é muita coisa para a gente lembrar. Coisa demais, 10? Nossa, muita coisa. É coisa demais. Aí, ele veio também, ele veio no imperativo negativo, para ser mais forte, né? Para ser mais ali autoritário, não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Então ele veio no imperativo negativo, dizendo o que não devíamos fazer. Aí veio Jesus trazendo aquele carinho, aquele amor incondicional, né? E ele então, o que ele fez? Ele trouxe o amor, ele não trouxe a imposição, ele trouxe a mensagem do amor, a boa nova. E aí ele resumiu todas as regras de Moisés no que fazer. Não é mais o que não fazer, é no que fazer. Veio no imperativo afirmativo, que é mais carinhoso, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus. Então ele veio trazer esse carinho, esse amor, né? O alvo a ser conquistado é o amor incondicional. Aquele que existe apenas devido ao que somos. E não por conta do que fazemos, por conta do que temos, por conta do que nós oferecemos. Não, é o que nós somos. Esse amor incondicional, ele vem por conta do que nós somos. E não do que a gente faz, do que a gente proporciona. Não é ali que ele se encontra, né? Encontra em cada um de nós. E o terceiro plano de Deus para os homens foi a doutrina espírita, que veio dizer por que eu tenho que amar, né? Por que eu tenho que ser bom, por que eu tenho que amar o meu próximo, por que eu tenho que ser solidário com o meu próximo, né? Então esse terceiro plano aí vai ficar para uma outra palestra. O terceiro plano, a gente está no segundo. Não fazer julgamentos é uma grande demonstração de amor para o próximo. Não fazer julgamentos. Jesus recomendou isso o tempo todo. Mas é muito difícil da gente não julgar, porque a gente está vendo, a gente está vivenciando as situações, as experiências. Então é difícil demais não fazer julgamento. Mas o julgamento quase sempre ele falha, porque somos espíritos muito inferiores. Eu já até contei aqui para vocês, eu trouxe, mas eu já contei isso, não vou nem me deter tanto, que aquele texto que fala sobre o julgamento para eleger um líder mundial. Estão lembrados desse julgamento? Para eleger um líder mundial? Eis os feitos dos 3 candidatos. O candidato A é associado a políticos corruptos e costuma consultar astrólogos. Teve 2 amantes, fuma um cigarro atrás do outro e bebe de 8 a 10 martinis por dia. Esse é o primeiro candidato. O segundo candidato foi demitido 2 vezes, dorme até tarde, usa ópio na universidade e toma 1/4 de garrafa de uísque por noite.
Esse é o segundo. E o terceiro candidato, o C. É um herói condecorado de guerra, é vegetariano, não fuma, toma uma cervejinha de vez em quando e não teve relações extramatrimoniais. Qual que nós escolheríamos pelo nosso julgamento? A gente escolheria o último, né? O C. Pois é. O primeiro é Franklin Roosevelt. Ele foi eleito presidente em 1932. No início de 1933, havia 13 milhões de desempregados e quase todos os bancos tinham fechado. Ele apresentou um amplo programa para ajudar as empresas, a agricultura, os desempregados, e Roosevelt foi eleito por elevada margem de votos em 1936 e 1940. Foi o presidente que governou por mais tempo os Estados Unidos e buscou uma legislação que levou a uma revolução na lei constitucional. Depois disso, o governo poderia legalmente regularizar a sua economia. Foi considerado cidadão do mundo. E, no entanto, ele era assim, associado a políticos corruptos, costumava consultar astrólogos, pois é. O B, que a gente também não votaria, foi demitido 2 vezes, usava ópio, tomava 4 garrafas de uísque por noite. Esse foi o Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, estadista, escritor e pintor, considerado herói do império, o maior inglês de todos os tempos. E sabe quem que a gente elegeria? Hitler. Nós elegeríamos Hitler. Vegetariano, nada condecorado de guerra, não fumava, não bebia. Pois é, tá vendo? O nosso julgamento é falho, muito falho. Por que é falho? Quando a gente observa uma coisa, uma pessoa, uma atitude de alguém, porque a gente não está por dentro do sentimento daquela pessoa. A gente não está por dentro do coração. Terra do coração dos outros é terra que a gente não pisa. Então é difícil fazer julgamento, é muito difícil. Porque a gente não sabe o que está se passando ali na cabeça daquela pessoa. Por isso que é complicado, né? É difícil, porque a gente vivencia. Então, que a gente faça o julgamento já que nós estamos vivenciando a situação, mas que a gente procure entender também aquilo ali. E se não for bom, aprender com isso e não fazer igual, né? A maior parte do amor que experimentamos é extremamente condicional. A gente está sempre assim. E se fulano fosse assim, se fulano fosse assado? Pois é, somos amados pelo que fazemos pelos outros, pelo dinheiro que temos, por sermos engraçados, inteligentes, pela maneira como tratamos nossos filhos ou cuidamos da casa e assim por diante, né? Tem aquele ditado: quer conhecer quantos amigos você tem? Dê uma festa bem grande na sua casa, agora é época aí. Faz aquela festa imensa, comemorar o Natal. Quer saber quantos amigos de verdade você tem? Fique doente. Aí você vai conhecer cada um deles, né? Então é assim, né? Nós somos condicionados. Agora nós somos culpados por isso. Desde pequenininho a gente aprende assim. Os pais nos ensinam assim: come tudo, senão a mamãe não vai gostar de você. Tira boa nota, mamãe aí vai gostar de você. Pois é, aí a criança sabe: bom, então eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que comer tudo, eu tenho que tirar nota boa. E se eu não tirar, eu não vou ser amado. Então é a gente que ensina isso, né? Infelizmente a gente ensina isso à criança. Da mesma forma, temos dificuldade de amar as pessoas como elas são. Muitas dificuldades. A gente sempre impõe condições para isso. A gente sempre impõe: se você não tivesse esse defeito, se você não fosse assim. Mas ela é, e daí? Ela é. E a gente também tem um monte de defeito, né? Vários. Frequentemente nos vemos decepcionados, achando razões para não amar os outros. Isso é o tempo inteiro. A gente está sempre procurando motivo para não amar as pessoas. Eu vou citar um relato, isso pode até chocar, mas isso aí foi um estudo da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu sou, assim, uma grande admiradora dessa médica fantástica.
dessa alma maravilhosa, ela trabalhou muito com pacientes terminais e ela trabalhava em conflitos familiares. Ela era muito dedicada às pessoas, ela amava as pessoas. Ela amou cada um que passou pela vida dela, do jeitinho que era. Não era Irmã Dulce, não era Chico Xavier, não era Madre Teresa, ela era a doutora Elizabeth, né? Uma psiquiatra suíça, mas que amou cada um que passou na vida dela. Então ela queria que todos, né, fossem felizes. Aí aqui tem um relato de um workshop que ela fez, e ali uma pessoa conta um caso. Diz assim: foi um seminário, né, que ela promoveu. Todas as noites, quando chego em casa, meu filho de 18 anos está sentado na bancada da cozinha, usando aquela camiseta horrorosa que ganhou de uma das garotas com quem sai, que eu também não gosto. Ele simplesmente fica sentado ali com os seus amigos. Fico com medo que os vizinhos pensem que não temos meios de vestir apropriadamente os nossos filhos, né? Então, eu começo a brigar com ele, criticar os seus amigos, e desse jeito é assim o nosso relacionamento o tempo inteiro. Pensei no exercício do final da vida que fizemos durante o seminário. A doutora Elizabeth fez um exercício incluindo a situação no final da vida. Ela trabalhou muito com pacientes terminais. Compreendi que a vida é uma dádiva e que não a terei para sempre. E também não vou ter aqueles que eu amo sempre à minha volta. E se eu morresse amanhã? Como eu me sentiria a respeito da minha própria vida? Achei que estava bem com ela, embora o meu relacionamento com meu filho não fosse muito bom. A seguir pensei: e se o meu filho morresse amanhã? Como eu me sentiria com relação à vida que proporcionei para ele? Com relação ao nosso relacionamento? Entendi que eu sentiria uma enorme perda e um profundo conflito a respeito do nosso relacionamento. Imaginei o enterro dele. Eu não o enterraria com um terno, porque ele detestava essas coisas. Teria mesmo que enterrá-lo com a droga daquela camiseta de que ele tanto gosta. Seria a forma de honrar a sua vida e respeitá-lo. Aí, compreendi, então, que apesar de querer amá-lo na hora da morte, pelo que ele é e por aquilo que ele gosta, não estava disposta a dar-lhe essa dádiva em vida. Isso é uma realidade na nossa vida, né? A gente parece que a morte sensibiliza a gente, né? De repente percebi que a camiseta possui um enorme significado para ele. Seja por que motivo for, ela é a sua roupa predileta. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei-o dizendo que o amava do jeito que ele era. Muita dificuldade para amar as pessoas do jeito que elas são, né? Muita dificuldade mesmo. Só podemos encontrar paz e felicidade no amor quando abrimos mão das condições que colocamos no ato de amar os outros. Eu acho que é Legião Urbana, né, que tem uma musiquinha assim: é preciso amar as pessoas como elas são. Pois é isso. Como se não houvesse amanhã. Explica esse desfecho aqui no seminário da doutora Elizabeth. A gente não sabe qual é a nossa trajetória na Terra, até onde ela vai, até quando ela vai. Não sabemos. A gente sabe, está no subconsciente, mas no nosso nível de consciência não tem isso. Então, se a gente vai respeitar aquele momento, a morte, aquela coisa, por que não fazer isso em vida? Por que não respeitar a pessoa do jeito que ela é em vida? Por que não amá-la do jeito que ela é? Ela é assim, e daí? O processo de abandonar condições e expectativas é extremamente difícil. No amor, quando abrimos mão das condições que colocamos no ato de amar,
de amar os outros, nós encontramos a paz. E geralmente impomos condições mais duras ainda àqueles que a gente mais ama, aquele que a gente mais gosta. Nós colocamos abandonar as expectativas, abandonar essas situações, os nossos hábitos, é muito complicado. Porque desde que nascemos a gente aprendeu isso. Que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser daquele jeito, que eu tenho que ser assado, para eu poder ser amado. Aí acaba a gente vivendo uma vida falsa. A gente acaba não sendo a gente mesmo, porque a gente tem que agradar. Agradar para poder ser amado. A gente tem que agradar, senão a gente não vai ser amado. Um dos maiores obstáculos que encontramos quando queremos progredir no amor incondicional, progredir no amor, a gente todo dia progride um pouquinho, mas no amor incondicional, um dos maiores obstáculos para a gente é o medo que sentimos de não ser correspondido. Porque se a gente não impõe condições, a gente ama a pessoa do jeito que ela é, e se essa pessoa não me amar? E se ela não gostar de mim? Eu vou amar sozinha? Eu vou oferecer todo o bem que eu tenho e nada em troca? Então esse é um dos grandes obstáculos que a gente encontra para a gente desenvolver esse amor incondicional. Porque eu posso amar sozinha, não quero, né? Não compreendemos que o sentimento que buscamos está sobretudo no doar, né? E não no receber. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos amados. Porque o ato de medir não é um ato de amar. E isso é fato. Quando Santo Agostinho disse, ama e faze tudo o que quiseres, ele também foi perguntado quanto à medida. Mas qual é a medida do amor? Eu tenho que amar, então qual é a medida do amor? E ele disse, a medida do amor é amar sem medida. Bonito isso, né? Santo Agostinho. E isso aí é o amor incondicional. Eu amo sem medida, eu amo que a pessoa é assim e pronto. Né? Outro conceito equivocado do amor é achar que temos a obrigação de fazer a outra pessoa feliz com o nosso amor. Isso também é utopia, isso não existe. Felicidade é um estado de conquista individual, pessoal mesmo. Porque o que pode fazer uma pessoa feliz não faz a outra feliz. Cada um é que tem que fazer a sua conquista. Nós podemos auxiliar a pessoa com a nossa solidariedade, com a nossa maneira de ser, com o nosso amor, a gente pode ajudar. Mas isso pode não fazer a pessoa feliz, porque às vezes aquilo que agrada aquela pessoa não é aquilo que eu tenho para oferecer. Então nunca a gente pode fazer ninguém feliz. Porque o que é bom para mim pode não ser para o outro. O compromisso de quem ama é estar presente. Esse é o compromisso de quem ama. Não é fazer o outro feliz, é estar presente. Não somos capazes de resolver todos os problemas daquele que nós amamos. Não somos capazes disso. Mas podemos estar sempre ao seu lado, atentos e disponíveis. O amor consiste em estar presente, cuidar do outro. Isso é amor. Estar presente, cuidar do outro. O que não significa, isso é muito importante compreender, o que não significa estar fisicamente presente. Que às vezes pode não dar. As pessoas que moram em outro continente, em outro estado, que não podem estar sempre ali ao lado fisicamente de quem ama, não vai amar? Não vai cuidar? Claro que vai. Claro que pode. O que não significa, então, estar fisicamente presente, o que pode acontecer devido a circunstâncias que escapam, né, ao nosso controle, mas isso não significa que não possamos estar unidos no amor, cuidando e ajudando, ainda que à distância. Né? Já contei aqui o caso do menininho que sentia muita falta do pai, porque os horários não se encontravam, e ele passava a semana inteira sem ver o filho dentro da própria casa. Aí teve um dia que ele reclamou isso com o pai,
que ele não queria mais ir à escola, que ele queria ficar ali esperando o pai chegar. Ele tinha que dormir cedo para ele poder ver o pai. Aí o pai falou: você não me vê, mas eu penso em você o tempo todo, e todas as noites quando eu chego, eu venho ao teu quarto para te dar um beijinho e te desejar uma boa noite, te fazer um carinho. Você está dormindo, mas eu venho fazer isso. Aí ele falou: olha, a prova que eu vou te dar, toda noite eu vou dar um nozinho na ponta do seu lençol. Quando você acordar, você vai ver o nozinho. É que eu estive aí. E era o que mais ele fazia, mais rápido quando ele acordava, era procurar um nozinho. E ele se sentia cuidado, amado por aquele pai, que ele sabia que estava trabalhando, não podia dar atenção fisicamente para ele. Mas é o carinho, é o amor. Vem aí o Natal, as pessoas enlouquecidas na rua, cheia de sacola, entrando, gastando o que não tem, né? Para quê? Não é disso que se precisa. A gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção. Não adianta aquele pai comprar um presente maravilhoso e mandar entregar na casa do filho, que ele nunca vai ver, que ele nunca vai lá para dar atenção. A criança não quer aquilo, não. O jovem, principalmente, nem que seja o melhor iPhone, ele quer a presença do pai. Claro que ele acaba se entendendo com os presentes, né? Porque é a maneira até dele ter a presença do pai. Mas não é isso que vale a pena, é o cuidado, é o carinho, é a atenção, isso que é importante. Peninha escreveu: quem ama, cuida. Peninha escreveu e Caetano canta, né? Quem ama, cuida. Nossas lições de amor se manifestam das mais diversas formas e partem de todos os tipos de pessoas e situações. Às vezes, a pessoa que a gente menos acha que é capaz de nos ensinar alguma coisa, é dali que vem. Não importa quem somos, o que fazemos, quanto ganhamos, quem conhecemos. Todos nós podemos amar e ser amados. Todos. Temos todos a capacidade de estar presentes, de abrir o coração ao amor que nos cerca e de retribuí-lo. Isso é inerente ao ser humano. Isso é a marca de Deus em nós. Isso faz toda a diferença de quando o nosso princípio espiritual passou pelos outros reinos. Nós temos a marca de Deus, somos capazes de amar, a gente tem que ter certeza disso. Tem também, eu não sei se é num dos livros da Elizabeth que ela relata isso, ou em que ponto foi, que nas horas mais impróprias, nas situações mais angustiantes, em qualquer situação, nós temos condições de colocar o nosso amor em movimento. Então, foi um acidente na rua, a criança foi atropelada e estava lá no chão. E chama a ambulância, chama bombeiro, chama não sei o quê, mas o policial que chegou no local, ele viu que a criança não ia sair dali viva. Estava muito machucada, muito doente, ele intuiu isso e não foi por acaso, alguém ajudou. Ele, contra todas as ordens e os treinamentos, ele abaixa, pega aquela criança, bota no colo e fica com ela ali. Ela morreu ali no colo dele. Ele viu que ela estava morrendo, ele não queria que ela morresse ali na rua, sem nada, sem um aconchego, sem um carinho, né? Quando ele teve a oportunidade de encontrar com a mãe, aí ele disse isso para ela, a mãe desesperada, que a criança tinha morrido lá no meio da rua. Ele falou assim: olha, ela morreu lá, mas ela morreu no meu colo, ela morreu no meu braço, e eu dei a ela o carinho que eu daria para um filho meu. Então aquilo é sensibilidade, é amor pelo próximo, e é isso que faz a diferença na vida da gente, em todos os momentos, em todos os lugares. Ela perdeu o filho dela, tudo bem, mas olha só, teve ali um carinho de alguém que se preocupou, que deu o que ela daria se ela estivesse ali presente. Quantas histórias a gente vê de pessoas, né, que são salvas às vezes de cometer suicídio porque alguém sorriu para elas. Ah, mas isso é conversa, isso é lenda. Não é não. Às vezes um sorriso mostra para a pessoa que ela é importante, né? Que ela está sendo vista, que ela está sendo observada por alguém. Existe dentro de cada um de nós um potencial para a bondade que a gente não imagina. Isso aconteceu em Friburgo, as pessoas reconheceram e descobriram isso nelas na tragédia de 2011.
Pessoas que depois, né, vieram conversar, falar que nunca imaginaram que seriam capazes de sentir tanto amor por outras pessoas. Né? Infelizmente, foi numa tragédia, mas a dor ensina às vezes muito mais do que uma alegria. Né? Porque está mais próximo da aflição, da angústia, do desespero. E quando a gente se envolve com isso, o processo empático nos leva a isso, a gente sente a dor da pessoa, né? Então nós temos uma capacidade muito grande para ser bons e para amar. A gente tem que descobrir, tem que saber disso, para dar e sentir o que a gente está oferecendo sem pedir nenhum retorno, sem ouvir nada, não precisa de nada, né? Para amar incondicionalmente não precisa de nada. Esse potencial é a nossa meta aqui na Terra. Né? É atrás dele que a gente tem que correr, desse potencial que existe em cada um de nós. E para alcançá-lo, estamos todos nós aqui nessa Terra, aqui nesse dia de hoje, aprendendo com a doutrina espírita. É para que alcancemos essa meta que buscamos compreender a vida, entender os desígnios de Deus para nós. Tem até uma outra historinha, que tem um mendigo que ele fica sentado em cima de um baú, à beira da estrada, anos e anos ele senta ali naquele lugar. Aí um dia passou alguém pedindo ajuda para ele, ele falou, como que eu vou te dar ajuda? Eu não tenho nada, eu só tenho esse baú aí que eu estou sentado em cima, mas não tem nada nele. Aí o outro virou e falou assim, mas como que você já viu o que tem dentro? Ele falou, não, nunca abri, não tem nada mesmo, quem quer largar um baú com alguma coisa aí? Tem nada. Ele está servindo de banco e eu fico aqui sentado, porque eu também não tenho nada, não faço nada. Aí ele falou, mas vamos dar uma olhadinha, vamos ver, eu estou curioso para saber o que tem desse baú. Quando ele resolveu levantar e fazer um sacrifício enorme de levantar, né? E abriu, estava cheio de ouro. Ele teve, por anos sentado em cima daquele baú, sem saber o que tinha ali dentro. E é assim que a gente vive, sabia? A gente vive a nossa vida inteira tampado, fechado, sem saber o que tem dentro, sem saber da nossa capacidade de amar, da riqueza que a gente tem. Temos muita riqueza. Jesus falou, vós sois Deus, a gente só não sabe disso, né? Então o nosso potencial é muito grande, mas a gente tem que tirar a tampa. Primeiro tem que levantar, fazer o sacrifício de querer saber. Né? Por isso que a reflexão é importantíssima. O querer ver-se, olhar para si mesmo, refletir é fazer flexão para dentro, né? Flexão interior e ver do que nós somos capazes. E uma das coisas os exercício para isso é esse que a doutora Elizabeth Kubler-Ross fez. Imaginarmos situações que nos colocariam numa tristeza muito grande, ou que colocaria alguém que a gente lida no nosso dia a dia, nem precisa ser muito afeto, não, mas que a gente presencie o que nós iríamos fazer, iríamos ajudar, com certeza. Com certeza, nós não somos insensíveis à dor do outro, não somos, ninguém é. Porque nós temos a essência do bem, ninguém é insensível. A gente pode até, de repente, falar, problema dele. Aí tem espírita que fala assim, deve ser karma. Isso é outra coisa horrorosa. E daí, se for o karma é dele, mas a gente tem que ajudar. Nós temos que tentar minimizar a situação, ainda que seja ali tendo cuidado com aquela pessoa, ajudando de alguma forma. Plínio Oliveira diz em sua música, é da Legião, mas foi dele, né? É preciso amar as pessoas como elas são. Ele cantava, mas essa letra é de Plínio Oliveira. Eu sabia que eu tinha lido em algum lugar, mas estava aqui no meu papel mesmo. Você tem que amar as pessoas como elas são. Você tem que sonhar, mas não sonhe com ilusão. O amor vale a pena. O amor faz da vida uma vida plena. Né? Deve ser uma outra letra. Na letra da música Pais e Filhos, que aí essa é do Legião Urbana, encontramos o verso: é preciso amar as pessoas como elas são, né? Como se não houvesse amanhã. É isso aí. Isso é importante. Não é filho, não é pai, mãe, é todo mundo, né?
Viver cada dia como se fosse o último nos faz lembrar que, no fundo, nós sabemos como as coisas deveriam ser. Por que a gente fala isso? Né? Ah, não, tem que viver a vida como se fosse o último. Então a gente sabe muito bem como que ela deveria ser vivida. Quando a gente fala isso, a gente sabe, só que a gente não faz. Né? A gente não faz. E depois, pode ser que a gente se arrependa amargamente. Vou terminar com um texto de Madre Teresa, que Madre Teresa sempre se dedicou, a vida dela foi toda uma dedicação, ela deixou coisas lindas escritas, né? Coisas maravilhosas. E ela diz que na Terra, realmente, nós não podemos fazer grandes coisas. O que nós podemos é fazer pequenas coisas com muito amor. Faz toda a diferença. Que não adianta fazer grande coisa sem amar também. Não resolve. Só para aparecer, para trombetear, dizer que fez, também não resolve. Pode resolver para a pessoa que está recebendo aquela caridade. Mas não vai contar ponto para a gente. Não vai. Então, esse texto é dela e é maravilhoso. Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas almas sensíveis que passou pela Terra e só amou incondicionalmente. Um dia, um jornalista que a entrevistava disse-lhe que, embora admirasse o seu trabalho junto aos pobres e enfermos, considerava que o que ela fazia, diante da imensa necessidade do mundo, era como uma gota d'água no oceano. E aquela pequena, sábia mulher lhe respondeu: sim, meu filho, mas sem essa gota d'água o oceano seria menor. Né? E ela escreveu um belo texto, sem dúvida uma resposta simples e extremamente profunda, pois sem os pequenos gestos que significam muito, a vida não seria tão bela. Um aperto de mão em meio à correria do dia a dia, um minuto de atenção a alguém que precisa de ouvidos atentos, para que não caia nas malhas do desespero, uma palavra de esperança a alguém que está à beira do abismo, um sorriso gentil a quem perdeu o sentido da vida, uma pequena gentileza diante de quem está preso nas armadilhas da ira, o silêncio frente à ignorância disfarçada de ciência, a tolerância com quem perdeu o equilíbrio, um olhar de ternura para quem pena na amargura. Pode-se dizer que tudo isso são apenas gotas d'água que se perdem no imenso oceano, mas são essas pequenas gotas que fazem a diferença para quem as recebe. Sem as atitudes aparentemente insignificantes, que dentro da nossa pequenez nós conseguimos realizar, a humanidade seria triste, seria mais triste, e a vida perderia muito do seu sentido. Um abraço afetuoso nos momentos em que a dor nos visita a alma, um olhar compassivo quando nos extraviamos do caminho certo, um incentivo sincero de alguém que deseja nos ver felizes quando pensamos que o fracasso seria inevitável. Todas essas são atitudes que embelezam a vida. E se um dia alguém lhe disser que esses pequenos gestos são como gotas d'água no oceano, responda como Madre Teresa de Calcutá, que sem essa gota o oceano de amor seria menor. E tenha certeza disso, pois as coisas grandiosas são compostas de pequenas partículas. Sem a sua cota de honestidade, o oceano de nobreza seria menor. Sem as gotas da sua sinceridade, o mar das virtudes seria menor. Sem o seu contributo de caridade, o universo do amor fraternal seria consideravelmente menor. Pense nisso. E jamais acredite naqueles que desconhecem a importância de um pequeno tijolo na construção de um edifício. Lembre-se da minúscula gota d'água que delicadamente se equilibra na ponta do raminho só para tornar a natureza mais bela e mais romântica, à espera de alguém que a possa contemplar. E por fim, jamais esqueça que são essas mesmas pequenas e frágeis gotas d'água que, com a insistência e perseverança, consegue esculpir a mais sólida rocha. Muita paz para todos, que vocês tenham um Natal de muita paz, de harmonia, que junto com a festa possa existir a celebração desse dia tão importante, né? Que nem foi o nascimento de Cristo, ele nem nasceu em dezembro, isso foi por conta das festas pagãs, né? Mas por conta da renovação, do sentimento, da vontade de estar perto de quem ama
e de perdoar quem a gente sabe que precisa receber o perdão, e até principalmente a nós mesmos. A gente tem que se perdoar, porque nós erramos muito, e quando a gente reconhece o erro, a gente precisa se perdoar, porque naquele momento a gente fez o que a gente achava certo. Mas tudo tem um jeito, né? Aí falam, nem a morte, só não tem jeito para a morte. Que morte? Não tem morte. É só morte do corpo. O espírito é imortal. Nós temos sempre grandes oportunidades da gente se renovar, da gente aprender com os próprios erros, né? Então, que a gente tenha um Natal assim de reflexão, porque essa comemoração do Natal de Jesus é exatamente a lembrança da sua mensagem, da Boa Nova, daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos ser simples, né? Simples e amar incondicionalmente, porque isso foi o que o Mestre veio nos ensinar e passou. E a maior dor que ele sofreu nessa terra não foi perder o seu corpo físico, foi encarar tanta incompreensão, tanta tristeza, e saber que todo aquele que não compreende a sua mensagem não consegue ser feliz. Isso é que é o mais triste, né? Ver que a pessoa poderia ser muito mais feliz do que na verdade ela é. Muita paz. Então, que vocês tenham um excelente Natal e um ano novo cheinho de oportunidades para a gente crescer um pouquinho mais. Muita paz.